conosco, né, sobre esse assunto, sobre etiqueta nas redes sociais. Está aqui o consultor Rafael Demetrios, que já é parceiro aqui da TCM, entra no clima do Conexão, né? Enfim, da TCM, Canal 10 como um todo. Também a publicitária Ana Edith, jornalista Ana Edith, publicitária, tá bom, tá certo. Professor de pós-graduação da UNP em Marketing e Mídias Sociais, o Washington Salles, também estudante Gilza Ali e o colunista Diego Pinheiro, tá certo, gente? E eu já quero perguntar aqui ao Rafael Demetrios, tem esse negócio de etiqueta em rede social? Rafael, boa tarde a vocês todos. Bom, boa tarde. Bom, esse é um tema que está em evidência, né? E eu acho interessante também que saiu daqui de dentro da pauta, né? Do próprio David. Oh, meu Deus. Tudo bem, já joga polêmica, né? Mas essa questão da etiqueta, eu particularmente acredito que é necessário, é imprescindível, é importante, né? Para quem busca uma carreira profissional, para as empresas, para todo mundo. Agora, se as pessoas seguem ou não, aí é outra história, aí são outros 500. Eu gosto muito de dizer que cada caso é um caso, cada situação é uma situação e que sempre tem que prevalecer o respeito e o bom senso. Para a gente poder começar nosso debate, eu creio que o começo seja esse. Tá certo. Eu já pergunto aqui a Ana Edith. Ana Edith, já para polemizar, né? O que é que você vê nas redes sociais hoje em dia, principalmente Twitter, Facebook, né? O que é que você vê nessas redes sociais que mais foge ao padrão de etiqueta para você, pelo menos? Aí o Rafael vai dizer se está correto, o que é que ele acha, tá certo? Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. Eu acho esse assunto bem interessante porque eu digo muito que toca realmente na ferida. Né? E que é um assunto que trouxe até mesmo temas de redação do Enem, essa questão do que é privado e o que não é, essa questão de... E eu acredito que a gente vê muito mesmo. Nossa Senhora, tanto... Nossa, e eu acredito que a gente vê muito essa questão de que assuntos a partir do que está se fazendo dentro de casa, coisas que eu digo assim, nossa, isso aí é para você comentar com seu amigo. Tudo bem que a rede social, ela é pública, o que você está colocando, por ser pública, já requer um pouco de cuidado, um pouco de atenção, já com aquilo que se fala. Mas eu te digo, me arrepia muito as coisas que eu leio por aí. E assim, eu acredito que o bom senso é o limite aí nessa questão. Você ter o bom senso de saber o que realmente... Porque o que você vai falar pode ser usado tanto a favor ou contra você nessas redes sociais. Para você, o que mais mexe, mais se incomoda é o que o pessoal está colocando, está escrevendo lá nas redes sociais. Até porque eu estava até conversando com o Washington agora há pouco, dizendo que o Twitter ele foi feito para você escrever coisas de entretenimento, e a gente dá um grau de conhecimento, a gente coloca informações a mais, agregando valores. Mas a propósito, a origem dele foi para o entretenimento, para escrever tudo que você quiser, enfim. Tanto é que era a pergunta, o que você está fazendo, né? Essa era a pergunta inicial, agora. Mas o professor Washington pode também falar sobre isso. O que não precisa ser tão explícito. Ou sim, mas assim, pode rolar o que a pessoa quiser. No seu Facebook, no seu Twitter. Assim, e em relação a essa questão propriamente da etiqueta, né? As redes sociais, ela ganhou essa potencialidade justamente por conta disso. Eu ter liberdade de falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu bem entender. O que a gente coloca isso hoje, né, em relação a o que vai ser colocado lá, né, se alguém vai gostar ou não vai gostar, eu acho que depende muito de quem está usando. O problema hoje é justamente esse, né? As pessoas usam sem nem saber. Por exemplo, se eu sou um profissional, né, e eu quero zelar pela minha imagem, então eu tenho que saber o que é que eu vou colocar lá. Mas assim, assusta, a gente vê muitos dos profissionais aí, né, a William Bonner, quando colocou, né, quando ele entrou no Twitter, todo mundo, estou fritando um peixe, que ninguém achava que era dele de verdade. Muita coisa, né? Justamente, que era um outro, dava uma impressão quando ele escrevia que era uma outra pessoa. Né? Até então, acessou fake mesmo. Justamente, né? Mas né, depois ele falou que era ele mesmo e tudo, que ele é um ser humano, né? Apesar daquela imagem que ele tem ali e tudo. Justamente, mas ele tem... Apresentador do Jornal Nacional. É verdade. Então, assim, eu acho que depende muito hoje de você analisar,
né? Então, tem algumas propostas até assim, se você quer, sei lá, escrever aquelas coisas, estou pintando as unhas, né? Estou indo tomar café com... Enfim, você quer escrever isso aí, que você tenha um perfil para isso, né? Que você tenha um outro perfil para a sua vida profissional. Né? Porque aí, hoje, as redes sociais, ela faz parte dos processos seletivos, né? Então, o que você diz pode ser usado contra você até no tribunal. Né? Gilson e Diego, segura aí que o Rafael fez aí um gesto. O que foi, Rafael? Não, na verdade... O que foi, Rafael? Na verdade, assim, essa questão até que o Washington colocou, eu particularmente, eu gosto muito de dizer essa questão de rede social é o seguinte, amigo, qual o seu objetivo? Acho que a grande questão é essa. O que é que você quer com sua rede social? Não, eu sou um cara, eu sou um William Bonner, eu já estou milionário, já estou com a conta cheia, já estou tranquilo, estou sossegado, então se eu quiser falar, estou tranquilo. Mas eu sou um estudante do ensino médio ou um estudante universitário, estou procurando emprego, estou, enfim, quebrado, sem muito dinheiro no bolso, tenho que ter cuidado com o que coloco, na minha visão, tem que ter. E essa questão para mim, né, dos dois, de você ter duas contas, eu particularmente eu também acho perigoso, né? Porque no momento que estourar a conta ruim, digamos assim... A outra vai junto. A outra vai junto. Então, eu acho que pode também causar um problema, um mal-estar também, um pouquinho complicado. Né? Só para complementar esse aí que ele colocou, acho que todo mundo soube do caso lá da estudante de advocacia, né, em São Paulo, que né, ela colocou explicitamente lá, né, por favor, quem conhece nordestino, mate um afogado, uma coisa assim, e outras coisas desse nível. Então, isso não só atingiu a imagem pessoal dela, quanto a imagem profissional também, que ela é estudante de Direito, né, ela estava fazendo estágio, né, fazendo estágio de Direito, e aí ela perdeu o estágio, perdeu o... E manchou a família inteira. O sossego, né, e tinha um promotor de Recife que estava entrando no Ministério Público contra né, as palavras agressivas, né, que ela estava colocando no Twitter. E só para complementar aqui, não só a questão do conteúdo, assim, do texto em si, mas também a imagem. Hoje o Facebook, nossa, a questão de mostras acidentes, enfim, tem todo um pesar para uma família quando vê umas imagens. Eu particularmente detesto. Entendeu? Detesto. Aquilo que você julga que é interessante... David já chegou aqui sentou, perto, né? Já sentou. Certo. Mas aquilo que você julga ser interessante para ser compartilhado, para outras pessoas, aquilo ali tem todo um significado, uma simbologia. Assim, enfim, tem que se repensar nessa questão das imagens que estão sendo compartilhadas também no Facebook. Gilza, você que já fez um trabalho, né, também na sua faculdade, não é isso? Sobre etiqueta nas redes sociais. Na verdade, foi sobre relacionamento com o cliente nas redes sociais, o uso corporativo das redes sociais. E aí, o resultado? Olha, o resultado foi bem interessante, né? Em relação, eu fiz um estudo de caso, na verdade, sobre a própria TCM, né? E foi bem interessante. Mas o que eu queria comentar nesse momento, Luana, é em relação justamente a essa questão de Mayara Petruzzi, que é a menina lá advogada. Que é estudante de Direito. E, assim, um diretor da Google, certa vez ele, numa entrevista, comentou que futuramente os jovens de hoje, eles vão ter que mudar de nome, porque eles postam tanta coisa irrelevante, né? Que acontece que futuramente, quando um diretor de RH for fazer uma busca, né, sobre aquele nome nas redes sociais, ele vai ver um histórico, né? Não muito agradável. Exatamente. Então, assim, é bem interessante essa questão do que você vai fazer, se é pessoal ou se é profissional. Outra questão também é esse profissional para o pessoal, certo? Porque se eu adiciono meu chefe, os meus colegas de trabalho, ele já foi profissional. Não tem mais como você ficar postando, tô indo, né? Reclamando do emprego, que está cansado. Ele já é profissional, não tem como, né, escapar. Diego, e você? Eu sempre vejo o Diego tweetando, né? Direto. Bastante. Para você, o Twitter hoje virou também uma ferramenta de trabalho. As redes sociais acabou virando também uma ferramenta de trabalho para você? Eu tenho uma visão um pouco diferente assim, dos colegas, que eles têm uma visão mais técnica, né? Mas assim, a minha visão é o seguinte, cada qual tem que falar abertamente, ele tem que ter a sua... Seu jeito. Bota o que quer, fala o que quer, ninguém é obrigado a ler. Se você não gosta, você simplesmente se retira daquela rede. Voltando ao Twitter, que eu sou um pouco mais assíduo, né? Eu acredito que o Twitter, ele começou a se diversificar da
inicial. Qual era a ideia inicial? Era aquela coisa mais lazer, de você ter como é um mini blog, etc. Isso passou a ser um pouco mais profissional. Infelizmente, as pessoas não entendem um pouco, às vezes, o que é profissional e o que é pessoal. Porque você acaba trilhando o mesmo caminho, né? Infelizmente. Então, assim, particularmente, eu acho que nós já temos muito tempo de rede social. Não vou dizer a quantidade de anos para não nos entregar. Desde o IRC, desde 96, então já tem uns diazinhos, né? Tá casado. Então hoje... Eu conheci o meu marido na internet. Para você ver. Era o OP do canal? Era o OP, isso mesmo. Para você ver, eu também fui, então. Para você ver o que era as redes sociais na nossa época, há um tempo atrás, alguns aninhos atrás, né, Luana? Mas o que era uma forma de fazer amigos. Hoje em dia, tudo bem que você faz amigos e tudo, você junta turmas, mas só que as pessoas estão começando a destupar um pouco a ideia. O que é que eu acho, principalmente relativo ao Twitter? É o seguinte, respeito sempre. Você respeitar as pessoas, você entender que cada qual tem a sua ideia. Se você não gosta da ideia relativo ao Twitter, você dá um follow. Se você não gosta de alguma coisa no Facebook, dá um follow. Nós tivemos um caso, desculpa, nós tivemos um caso relativo, vocês comentaram há pouco, sobre as pessoas que botam fotos de gente morta, etc. Eu acho um absurdo. Particularmente, eu apenas retiro da minha rede. Não vou discutir, não vou brigar, até porque a gente tem que estar sempre num contexto. Outra coisa que vocês comentaram é relativo à exposição, né, para as empresas. Eu digo que na minha área também, na minha área jurídica, eu digo até que há juízes dando decisões relativas ao Twitter da pessoa. Por exemplo, mães que só vivem por aí tomando cerveja, e posta foto tomando cerveja, que está em festa tal, isso e tal. Isso, no final das contas, conta. Não acha que não conta. Queira ou não queira, o seu perfil no Twitter e no Facebook é o seu perfil. Então... Você se mostra aquilo ali. Ninguém está apto a fazer uma coisa na qual ele não é. Então, Rafael, mais ou menos assim. A primeira dica seria ter cuidado na hora de falar. Na verdade, não levar isso tanto para bombar. Eu concordo até um pouco com o Diego também. Eu acho que assim, a pessoa ela é livre para falar aquilo que ela bem entender. Na verdade, quando uma pessoa ela escreve, vamos supor, eu quero que fulano morra, que ciclano vá para lá, que, enfim, que começa a falar aquelas coisas que não, tipo assim, que não são tão aceitáveis pela sociedade, significa o quê? Que aquela pessoa ela é assim. O perfil dela é como se você estivesse ouvindo aquilo da boca dela. Da boca dela, isso aí certo? Agora, se você vai querer aquela pessoa na sua empresa ou não, é outra história. Pois é, sobre a etiqueta, para você ver como é interessante. Hoje, no que eu faço, eu tenho 12 anos de jornal. De colunismo, eu tenho 10. Então, o que eu faço hoje veio através das redes sociais. Eu conheci pessoas, Luana, por exemplo, a Lara, nós nos conhecemos, Devinho não, que eu já conheço há mais tempo, mas... nós nos conhecemos em redes sociais. Então, assim, foi o que me deu o meu trabalho hoje. Eu conheci pessoas, eu tive mídia, entre aspas, através disso. Então, eu acho que tudo depende de como você usar. Eu acho que é o seguinte, você defender sua opinião, defenda. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Defenda a sua opinião, desde que mantenha-se o respeito, vá de acordo com a lei, não precisa denegrir ninguém. Até também levando aqui em consideração, sem citar nomes de ninguém, a questão muito da política nesse momento, há muita briga. Eu acho que tem questões que são delicadas. Vamos ser, na verdade, dá a sua opinião e pronto. Né? Todo mundo com calma. É o seguinte, você defende A, defenda, beleza, ótimo. Ninguém é obrigado a concordar. Você defende B, beleza, ótimo. Todo mundo em paz, todo mundo tranquilo. Eu acho que é o que faz. Isso é uma democracia. A democracia é você ter a opinião, não ir pela opinião dos outros. Eu estava colocando, inclusive lá, agora antes de entrar, que cada caso é um caso. Né? Eu estava colocando minha situação. Né? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa. Certo? Então, eu como empresário, eu tenho minha questão política também, tenho meus candidatos, ABC. Agora, eu particularmente, no meu sentido, eu não posso usar minha rede social, no meu caso, como um palanque de candidato ABC. Como eu também não falo de religião, como eu também muitas vezes não falo nem de esporte, enfim, eu não tento fazer das redes sociais um espaço de polêmica. Porque se você utilizar, digamos assim, se você utilizar o espaço da rede social para criar polêmica, agressões, aquela polêmica, ela pode se voltar contra você. Certo? Então, no momento, por exemplo, que o empresário faz propaganda de um candidato A, o B pode deixar de comprar na empresa dele. Eu acho que nós somos a imagem que nós criamos. Exato. Então você é a imagem que você cria. Muito cuidado com aquilo que a gente fala. Se você vai ter ou não mídia relativa àquilo, só o tempo e as pessoas vão dizer. Falando em imagem, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar com mais bate-papo sobre etiqueta na internet, sobre foto em perfil, por exemplo.
qual seria a melhor foto para você colocar lá no seu perfil? Isso é uma boa, porque, meu amigo, a gente vê por aí tanta coisa, né? Então, fica aí. Antes de ir para o intervalo, a gente estava falando aqui que íamos falar nesse bloco agora sobre foto de perfil, de Facebook, de Twitter, Instagram e assim vai. Quem quer começar a falar sobre foto em perfil, por favor, fiquem à vontade. Vai lá, Diego, vai lá, Diego. Vamos lá. Eu acho que foto em perfil, eu acho que, como tudo que a gente vem dizendo, eu acho que traduz um pouco você. Então, assim, eu particularmente não gosto daquelas fotos. Não sei o quê. Às vezes eu vou escolher fotos para a coluna. Hoje mesmo eu tive essa dificuldade, que eu escrevo dia de hoje, né? Para sair no domingo, a gente já entrega hoje. Aí eu vou olhar as fotos, aí estão lá. Duas coisas que eu acho terrível. Respeito, cada qual tem. Primeiro, meninas e meninos também, garrafa na mão e copo na outra. É feio, eu não gosto. Particularmente não gosto. Eu acho que assim, principalmente eu não vou botar no jornal isso. Eu tenho responsabilidade, eu não vou fazer isso. Outra coisa é relativa às meninas jovens, e isso até o Ministério Público tem que estar mais atento, né, para que chamem os pais para conversar, porque isso é muito, muito preocupante. As meninas quase nuas, assim, de biquíni, fotos ousadas e tudo. Todo mundo sabe que todo celular hoje tem uma máquina, né? Não tem é uma bonito, câmera, né? né? Então você vai lá, tira uma foto, às vezes, e as pessoas não sabem quem está na rede. Às vezes você tem tem pedófilo, tem gente mal intencionada que pega aquela foto e joga na rede dizendo que aquilo ali é prostituição. Tem muita coisa assim, então acho que tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por mais que você tenha essa liberdade, eu acho que, como eu volto a dizer, eu respeito muito a liberdade de cada um, mas assim, tem que ter um pouquinho de bom senso, sabe? Essas coisas que nós citamos sobre as fotos, essas fotos com crianças, problemas com crianças e etc. Eu acho que isso não agrega valor. Não agrega. Eu, particularmente, quando eu vejo alguém fazer isso, para mim, é aquela pessoa se extinguir da face da terra. Eu tenho uma campanha que eu faço quando a gente está falando de redes sociais, mídia, que é exatamente para pôr fim a essas correntes. Gente, não existe corrente, essa história de, olha, compartilhe, você vai ganhar 5 centavos. Ou se não, no sentido de dizer, olha, mande para 50 pessoas, se não mandar o braço vai cair, cai uma perna, a mãe morre se não mandar. Gente, isso não existe. Então, essa história de você